bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Do Alê, né? Exatamente. O Alê aparece lá. Fernanda da Caixa até deu boa tarde pra gente. Boa tarde, Fernanda. No meu, água. Não dá, deixa eu ver o YouTube aqui. Peraí, pô, é muita tecnologia pra nós três. A gente não sabe nem mexer em fax. Então, um minutinho só, por favor. Tava no perfil do Cabral, mas não começou por lá. A gente tá com tá na BMC e tá no Delara, só não tá no meu. Então vamos avisar aqui, ó. Avisa. Mandei um recado ali, então, no Instagram do Cabral, e a gente vai transmitir aqui pelo meu canal, e eu acredito que na BMC também. Tá, cara, BMC tá passando. Né? Então, vamos começar. Hoje a gente vai fazer essa live para falar da China, que o mercado por lá, e não só na China, mas o mercado em todo o mundo, na verdade, está bem complicado, né? Aqui o crescimento do PIB hoje foi positivo, mas o sentimento é de não tão positivo assim, né? Estados Unidos está com uma crise grave, a Europa se encaminhando para uma crise muito grave também, e a China está tentando segurar a economia na ponta dos dedos, né? Vários estímulos, o governo tentando se virar nos 30 lá para segurar no mínimo de crescimento econômico, para que o país tenha, no mínimo, um pouco de receita fiscal para honrar uma enorme dívida que ele tem. E a China, como principal comprador de commodities no mundo, o Brasil passa a ser muito dependente do que acontece lá. A relação do Brasil é até mais próxima com o indicador chinês, o CSI 300, do que com os próprios indicadores norte-americanos. Então, hoje nós vamos tentar trazer alguns números da China e tentar conjecturar o que pode afetar o agronegócio, como que nós podemos agir dentro de uma possível, quem sabe, provável recessão, inclusive na própria China, né? Porque a desaceleração econômica já está acontecendo. Agora, será que vem uma recessão lá também? Aí seria quase que catastrófico, talvez não fosse a palavra adequada, mas foi o que apareceu, quase que catastrófico aqui para o restante do mundo, que é exportador e depende de commodities, tem uma correlação da sua moeda, principalmente, muito ligada a commodities. Então vamos lá. Deixa eu aproveitar e fazer algumas perguntas para vocês, e a gente vai meio direcionando o bate-papo. O quanto essa decisão de ontem, de deixar de 16, cada local fala o número, né? De 16 a 21 milhões de pessoas em casa, afeta a China, commodities e etc. Ô Cabral, o primeiro ponto que a gente visualiza nesse lockdown que a China está fazendo aí, nessa política de Covid-0, é uma questão de consumo, né? Então, indiretamente, para as commodities, vai culminar com uma demanda menor em algum momento, né, das commodities que tem, por exemplo, muita ligação com o consumo, por exemplo, o uso industrial. Então, a gente visualiza, nesse momento, esse lockdown como, dentro das commodities, a maior impactada, as commodities que têm ligação com atividade industrial. E, em um segundo ponto, a gente tem ali uma possível redução também de demanda, por exemplo, por petróleo e também das commodities agrícolas, né? Obviamente que nos últimos lockdowns que ocorreram e também das últimas movimentações que aconteceram de restrição de deslocamento, depois, com o tempo, viu-se que, na verdade, isso foi um item inflacionário. Então, a restrição de locomoção das pessoas tornou, na verdade, isso
como um consumo, imagina que ela vai acumulando e depois ela vem e gasta tudo que ela precisa de uma vez só. Então, em nenhum primeiro momento há esse sentimento de uma restrição, há esse sentimento de redução de consumo, que realmente ocorre nas commodities industriais, né, que tem ligação ali, imagina, por exemplo, cobre, petróleo, ou se não, mesmo cobre, o minério de ferro. Então, depois a gente vai ver o resultado lá na frente, que é mais ou menos o que aconteceu durante o mundo. Você quebra a cadeia de suprimentos e depois aquilo vai culminar com um ato inflacionário lá na frente, né? Então, pelo menos é assim que eu estou visualizando esse movimento de lockdown para esse momento. Até porque é muita gente dentro desse processo de restrição de locomoção, né, Cabral? Tá no mudo aí. Delara, complementando a resposta dele, perguntando para você sobre essa região e o quanto é importante essa parte literalmente econômica, não só o CPF que deixa de consumir o agro, mas o quanto o CNPJ pode atrapalhar. O CPF ele consome o agro, mas é o CNPJ que viabiliza esse consumo. Então, desde 2020, quando começou o lockdown, a gente vê algumas commodities tendo um impacto maior do que outras, porque, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, o minério de ferro acaba tendo um impacto mais de médio ou longo prazo, porque vai reduzir uma compra de um imóvel, a compra de um carro ou uma reforma de uma casa. Commodities agrícolas, que é o foco principal aqui, o óleo de soja, por exemplo, o óleo de palma, ele tem um impacto direto, porque é o tipo de commodity que está ligado à alimentação fora de casa. Então, quanto mais pessoas circulando tem na economia, indo para trabalho, para escritório, mais alimento elas estão consumindo e mais alimento fora de casa. Então, é restaurante, é lanchonete, é feira, é popular que tem, e isso demanda muito minério de ferro para fazer a preparação de alimentos. Automaticamente o consumo despenca, isso é online, despenca. Se você tem uma queda muito abrupta, o estoque que você tem de consumo desse produto, ele não se mexe. Ou ele começa a acumular com a chegada de novas commodities pelas compras que já foram feitas no mercado internacional, e começa a ficar caro esse estoque, porque essa armazenagem tem um custo. Então começa a haver uma deterioração das margens de processamento da indústria que esmaga a soja, que processa o milho, que processa o trigo, porque não tem o consumo. Então esse estoque crescendo, quando a economia retoma, ele não tem um consumo imediato, porque as pessoas começam a circular aos poucos e elas não vão compensar o retorno ao trabalho, elas não vão compensar a alimentação que ela deixou de comer durante 15, 20 dias. Mas então, vão almoçar duas vezes, né? Elas não vão almoçar duas vezes. Então, esse estoque vai começar a cair de uma maneira mais lentamente. Só que para ele cair, a compra tem que ser suspensa, porque há navio chegando ainda com alimentos. Então, quando há um lockdown muito severo, já são 4 ou 5 regiões na China que tem, Dalian, Qinzhou, Shanghai, e eu não estou lembrado agora se é Henan ou uma outra província que tem Shenzhen ou Guangzhou, que estão também com lockdown. Se persistir por muito tempo, o estoque vai voltar a aumentar, que estava caindo, e já há uma interrupção de compras. E essas compras só voltarão a acontecer quando os estoques voltarem a baixar. Então pode ter uma janela mais longa aí dentro da demanda, para a demanda voltar a se apresentar. E uma dúvida que eu tenho, o quanto essa região parada atrapalha a nossa importação? Nós temos alguma coisa que a gente importa dessa região, ligado ao setor agro, sei lá, fertilizante, Y, que pode nos atrapalhar no Brasil porque eu não consigo comprar de lá? Sim, há tanto produtos manufaturados quanto produtos, insumos como fertilizantes. Então, Porto de Xangai é um dos 3 ou 4 maiores portos do mundo. Muito produto sai dali como chega ali também. Hoje uma notícia interessante que eu postei no meu Twitter e acabou dando até uma bastante repercussão. Engraçado como esses temas... Você recebeu a carta também? Não, eu não recebi, só o pessoal que dá recomendação de IRB de Oi, eu não. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e está havendo uma quantidade muito grande de falência de empresas que revendem peças para maquinário agrícola.
E as que estão conseguindo sobrar estão sendo vendidas para os grandes conglomerados. Então está havendo uma concentração novamente nos Estados Unidos e o fechamento de algumas unidades. Aí um dos comentários, ele é interessante e ao mesmo tempo ele é curioso, que diz, pô, mas o setor do agro, com as commodities em alta, estão ganhando tanto dinheiro, como que uma empresa fale? Só que aí a gente entra naquela conta, né? Receita não é lucro. Então, se você começa a ter um custo de aquisição do teu insumo, da tua matéria-prima ou do produto que você vai revender mais alto do que o mercado consegue pagar na revenda desse produto, que é o que está acontecendo com o fertilizante agora, a empresa vai fechar as portas. Então, o custo de logística, por exemplo, o cara vai importar um disco de arado da China para um trator. Custava $300, um valor hipotético aqui. Isso quando o frete custava $750. De repente o frete foi para $17 mil. Esse disco de arado sai de $300, vai para $3 mil. E o agricultor não consome esse valor. Ele vai remendar, vai soldar, vai fazer qualquer alternativa lá para não precisar comprar um produto novo. Então você deixa de vender e isso acaba falindo. Então, se a China começa a reter containers, como aconteceu em 2020, e começa a haver um desequilíbrio, pode ser que impacte o valor de frete vai acabar aumentando o custo de compras, custo de originação de produtos manufaturados aqui do Brasil. Fertilizantes, esse mês de agosto, nós já tivemos uma redução de 22,5% em comparação com agosto do ano passado. Só que o custo ficou 52% mais alto. Ou seja, a gente importou 1/4 a menos e pagou o dobro. Você tem uma ideia como é que tá a bagunça. E quanto isso atrapalha café, Vicente? Café, grãos e etc. Esse ponto que o Ale trouxe do maquinário impacta da mesma forma, né? O que o produtor precisa imaginar e tentar fazer a gestão de risco dele, que é um dos pontos que a gente pode tocar, é tentar entender qual vai ser o impacto direto dentro do processo dele natural. Então, imagina que ele não está programada uma manutenção desse maquinário para esse momento, então ele tem impacto zero. Está programado ele comprar algum maquinário para esse momento? Não, então ele tem impacto pequeno. Mas vai precisar fazer a manutenção desse maquinário. Então não tem como você, por exemplo, a questão da colheitadeira de café, né? Ela tem as varetas que vão batendo ali nas hastes do café para poder soltar. E aquelas varetas quebram pra caramba. Aquilo não tem como você não fazer a manutenção disso. Qual é a possibilidade que o produtor tem? É tentar fazer a gestão de risco disso através de realmente uma gestão financeira desse negócio. Então, nem somente de processos dentro da bolsa, né, de operações dentro da bolsa que é feita a gestão de risco. Então, esse é um ponto. Outro ponto também que vai impactar, que aí sim tem mais a ver com o produtor, são a questão dos defensivos agrícolas, né? Então, aqueles defensivos que são mais demandados, que têm origem da China, aí esse daí ele vai ter que fazer uma relação de troca, um cálculo de relação de troca do que ele tinha no passado, do que ele tem hoje, porque de repente o preço daquele insumo subiu, mas se o valor da saca também subiu e de repente está dentro de um parâmetro adequado de relação de troca, mais um formato de gestão que ele pode fazer de risco é fazer essa troca de insumos com sacas de café para que ele possa, de certa forma, conseguir travar essa relação e conseguir uma certa rentabilidade, que é exatamente o ponto que a gente bate muito com o produtor. Não adianta a receita subir extraordinariamente se as despesas subirem mais do que a receita. Então esse que é o ponto. Eu acho que a gestão de risco para o cafeicultor, daqueles insumos que demandam essa questão referente à China, né, que tem a origem China, realmente precisam ter um cuidado especial aí, para não só a cafeicultura, mas o produtor de soja, de milho, para o pecuarista, âmbitos gerais dentro da agricultura. E essa dependência de China pode afetar curtíssimo prazo hoje, devido a esse lockdown e a seca, ou é mais para pensar para o ano que vem? Não, isso o impacto é agora, é iminente agora. Veja o milho. Nos Estados Unidos, a gente está tendo repórteres de vendas de soja para a China todo dia. Antes de ontem, 260 mil toneladas, ontem 167, hoje 320. Então, Estados Unidos vendendo para o chinês. Vendendo para a China. Todo dia sai uma venda para a China. Milho a gente não tem notícia.
Então, o milho está tendo impacto imediato devido ao etanol crush lá na China, que está muito caro, ou o milho no mercado internacional está muito caro e tem estoque lá na China, e ela consegue, fica mais barato ela comprar o milho chinês do que comprar o milho importado, você tem uma redução da demanda. Nós vimos uma demanda caindo por soja na última temporada. Então, houve uma redução bem expressiva na demanda de soja. Acredito que não fechou 90 milhões de milhões de toneladas na temporada que encerrou-se ontem. Por quê? Porque as margens da indústria estavam muito ruins e os lockdowns que foram feitos ao longo do ano passado impactaram na demanda. Se nós começarmos a ter novos lockdowns e o cenário macro deteriorar, prejudicar o yuan, o dólar no mercado internacional DX vai lá para 110, 111 pontos. Vai deixar o produto muito caro para comprar no mercado internacional. Então, o custo que a China tem que comprar esse produto não vai pagar o preço que é vendido de farelo e óleo de soja no mercado doméstico. Isso vai reduzir a demanda, não há formação de estoque, ela vai comprar só o que ela necessita para consumo imediato, que é o da mão para a boca. Então, isso é uma cadeia que ele... Dá o quê? Da mão para a boca? Quando a gente fala no agronegócio que a gente compra da mão para a boca, ou seja, eu não vou comprar 5 pacotes de arroz para deixar no meu armário. Eu vou comprar um porque é o que eu vou cozinhar hoje só, então eu compro da mão para a boca e amanhã, se eu precisar, eu compro mais um, reduzo aquela produção, aquela cozinhada de arroz naquele dia pelo preço muito alto. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A seca na China, o quanto está afetando a produção local de agro que faria com que ela comprasse ou não mais do mundo? Eu vou dar um exemplo hipotético. Vamos dizer que a região que secou era forte em produção de milho, de arroz, de jaca. E provavelmente pode ter uma safra de qualidade ruim, eles têm um bi para alimentar, vão para o mundo fazer compra. Já está acontecendo isso? Ou não tem relação a região com seca com agro? Não, tem sim, Cabral. A China, ela demanda bastante, primeiro, energia para poder fazer o uso industrial e demanda também a questão de recurso hídrico para poder fazer sua produção. Então, em várias regiões que produzem, por exemplo, commodities diferentes, então trigo numa região, trigo e milho em outra região, soja em outra região, e de repente dentro de uma macro, né, que a gente chama até do filé mignon da China, nós temos ali a produção de praticamente essas 3 commodities aí com grande volume. Então, para ter uma referência, né, a China é o segundo maior produtor de milho do mundo, né, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, eles são grandes compradores e também são grandes produtores. Então, essa crise hídrica, nesse momento na China, não há reportes da China ou do próprio USDA falando de quebras. Porém, se a gente olha os mapas climáticos, realmente é muito difícil você imaginar que nós teremos ali uma situação de quebra de safra para a Europa, vamos ter quebra de safra em alguns países muito próximos, né? Então, o Vietnã, por exemplo, comentando que vai ter quebra de safra no café Conilon Robusta, né? Devido à questão de clima, e a gente vai ter ali a China com 100% da expectativa de produção e até, de repente, em algumas culturas, aumento comparado do último ano safra. Mas, enquanto não sair nenhuma comunicação de um órgão oficial falando de quebra de safra, por enquanto o mercado trabalha com produção cheia, mas é um cenário bastante delicado. Então, nós ainda não vemos movimentações de compras muito fortes da China, a exemplo do que aconteceu na safra 19 e 20, mas a gente acredita que em algum momento, se realmente esse problema de estresse hídrico afetou aquela produção, principalmente a gente tem um certo receio quanto ao milho, o preço vai ter que reagir e eles vão ter que começar a comprar fora. Então, o Ale até pode complementar que ele acompanha bastante a questão de clima. Na minha opinião, é isso que eu consigo visualizar hoje. Ô Maju, aproveitando o clima aí, que você vai complementar dele, período já de colheita, plantação, como é que está esse período na China em relação ao milho e complementa por favor. A culturas, né? O milho vai começar a colheita já, né? Ele tem a mesma sazonalidade da Europa e Estados Unidos.
A China é o maior produtor de trigo do mundo, o segundo maior de milho, um dos maiores de arroz do mundo também. E essa região que está com a seca grande, ela é basicamente a região central da China, onde está o rio Yangtze. Esse rio ele começa basicamente em Wuhan, onde começou o Covid, e ele desemboca no porto de Xangai. Essa região ela é uma grande produtora de arroz e milho. E o trigo é um pouquinho mais ao sul, e o forte do milho é um pouquinho mais no interior, mais ao norte da China. Essa seca e esse calor, sem dúvida, vai tirar produtividade. A questão de 72 dias e meio atrás, o ministro da Agricultura da China, ele anunciou que o país estava indo para a pior colheita de trigo da sua história. E algumas horas depois ele disse que ele se enganou no comentário, né? Então deve ter tomado um puxão de orelha do Xi Jinping. Mas a China, além dela ser o segundo maior produtor agrícola do mundo, o que o Brasil produz de todas as commodities é quase a produção só de milho da China, mas ela tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas que precisa comer. Então ela precisa comprar soja, ela compra dos Estados Unidos, do Brasil, farelo de soja ela compra dos Estados Unidos, compra da Argentina, vai começar a comprar do Brasil. Milho ela produz 270 milhões de toneladas e compra mais 30 milhões no mercado internacional. Compra da Ucrânia, compra dos Estados Unidos, e essa próxima temporada vai vir comprar do Brasil também, eu acredito, em torno de 2 milhões de toneladas. Agora tem outro problema. Qual o custo que vai chegar esse produto lá? Por sorte, nós tivemos a bolsa, por sorte do comprador, nós tivemos uma queda muito forte na bolsa de Chicago, que já era esperado, tem a sazonalidade do produto chegando ao mercado, era impossível ele sustentar naqueles patamares de entre safra no início da safra. O frete também caiu bastante, saiu de $80 por tonelada, agora está em $49 por tonelada, 48 dos Estados Unidos. Mas o prêmio de exportação do mercado físico, ele mantém-se bem elevado. Ele está 200 pontos acima da cotação da Bolsa de Chicago. Então, a soja está chegando na China ainda acima de $600. Qual que é o problema? Não é só o custo de reposição ou replacement que nós chamamos, mas é a nacionalização. Porque se o yuan começa a perder valor, fica muito caro o produto. Era melhor que Chicago estivesse em valores mais altos, porque ela faz o hedge na Bolsa de Chicago, do que a moeda dela ter perdido o poder de compra no mercado internacional e o produto acaba ficando mais caro. O produto mais caro diminui a demanda. Então pode haver não falta de produto na China, isso é improvável, a chance é nula, até porque os estoques que a China faz historicamente, eles estão altos, eles começaram a baixar agora, porque a demanda voltou a se apresentar, mas se pode ver uma queda no consumo dessas commodities, porque suinocultor sai do mercado, avicultor sai do mercado, o pessoal para de comer fora de casa, prepara a alimentação dentro de casa, que já historicamente, estatisticamente, o consumo é menor, então é uma cadeia que vai se desenrolando aí devido a um problema climático. Vicente, deixa eu te explorar de Brasil. Sair um pouquinho de China rapidinho para vir para o Brasil. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu quero atualizar essa informação se mudou algo. Ano passado nós fizemos algumas lives no 710, naquele período de friaca de meu Deus do céu, o que foi aquilo? Que tinham medo de quebra lá da semente, da não sei o que, do café. O que virou prático para 2022? E se esse frio que nós tivemos bem curtinho esse ano vai atrapalhar algo para ano que vem ou para esse ano ainda? Ótima pergunta, Cabral, porque o pessoal acaba esquecendo em algum momento, né, que houve a geada em 2021 e aí, eu não sei, acredito que nos modelos do pessoal acredita-se que essa área vai produzir esse ano, né, e não vai. Então a gente tem em torno de 9% do parque de café realmente sem produção para esse ano. Os números do próprio USDA consideram 41,5 milhões de expectativas, 41,5 milhões de sacas de café arábica para essa expectativa do ano safra 22-23. E então, eu não sei, se a gente só desconsiderar esses 9% de área de produção, talvez realmente chegue próximo aí a uma expectativa
dessa, caso a gente também não tivesse, no começo do ano, mais ou menos em maio, se não me engano, 25 de maio, mais uma temporada de frio bastante intenso, houve geada apenas em pontos específicos, então muito diferente do que aconteceu no ano passado, mas o período prolongado de frio já causa estresse na planta. Então, a perda de folhas devido a, por exemplo, uma temperatura muito baixa, ou se não, alguns processos, por exemplo, que estão acontecendo no Espírito Santo de ventanias muito fortes, então cada folha que se perde é potencial produtivo que a planta perde. Agora, nesse momento, nós temos ali a primeira florada que ocorreu provavelmente em torno de 10 a 12 dias depois do dia 10 de agosto, então 22, 24 de agosto ocorreu uma primeira florada. Devido à questão de estresse hídrico e falta de chuvas nesse período, provavelmente a gente já vai ter muito abortamento, né? O que é esse abortar a florada, né? Então, cada flor seria um grão no futuro, né? Então, cada flor que se perde, que ela não vinga, então a gente perde um grão na questão da produção. Essa primeira florada, ela não é a maior, mas ela foi bastante representativa, a gente ainda precisa acompanhar as próximas. E então, no que a gente visualiza para a próxima safra, que é tudo o que acontecer da planta desse momento até o momento da colheita, né, a gente ainda imagina que nós vamos ter bastante surpresa, porém, estimar uma produção 23 e 24 agora é mero chute, é muito difícil você ter alguma coisa assim, já que o princípio de você poder calcular uma expectativa de produção qual é o tamanho da florada que teve o pegamento. Não adianta você calcular, beleza, aqui tem tantos botões florais, multiplica por uma área e fala, olha, aqui vai dar tantas sacas por hectare. Se esse botão floral não virar depois um grão, acabou essa conta. Então, para a gente ter uma expectativa interessante e com certa precisão para 23, 24, provavelmente só ali no mês de novembro, dezembro, para ter realmente uma estimativa bastante fiel para o que vai acontecer. Mas para a safra 22, 23, essa expectativa de 41 milhões, pode esquecer, isso aí, sei lá, se eles colocarem nos relatórios oficiais, é o que o mercado vai comprar, mas dificilmente ela vai ocorrer, né? E o ativo mais fácil de analisar aqui, porque soja é fácil, café é fácil, ó, o Cabral já riu ali. E o dólar? Nossa, dólar nós temos muita emoção para esse ano e ainda ano que vem. Nós temos ainda emoção eleição, que a eleição está fazendo preço. Para mim, o divisor de águas dessa eleição de preço vai ser quarta-feira. O quão grande ou não vai estar 7 de setembro. Ah, vou votar em Jota. Não estou falando em Jota, estou falando no teu bolso, não no teu coração. Então, por favor, não confunda o bolso com o coração. Ah, eu prefiro político tal, mas e teu bolso? Então, eu acho que pode ser bem forte setembro. E dados econômicos americanos vai criar uma dúvida eterna quando eles vão conseguir controlar a inflação. Então, dependendo do quanto eles conseguirem e o quanto necessário eles vão ter que levar esses juros, nós podemos ter uma volta até chegar nesse ponto. Até chegar ao ponto que a gente entendeu a cabeça do Fed e o Fed falou, ó, daqui eu não passo, pode ser que eu fique com juros de 4% por 1 ano e meio, mas daqui eu não subo. Então você já tem o planejamento da curva de juros. E quando não tiver esse planejamento, provavelmente você vai ser dólar no começo do ano a 5,70, bateu 4,60 em março, voltou a 5,5, veio de volta a 4,99 e foi para 5,20. Então, nós temos muita incerteza aí em relação à variação do câmbio, por isso que evite estar nessa emoção que você pode estar rico, estar pobre dentro do próprio mês, tá? Então, dentro do próprio mês você pode ver o dólar 5,30 e dentro do próprio mês você vê o dólar 4,90, porque você tem muito oscila de fora ao mesmo tempo. Hein? E uma pergunta antes da gente ir para as dúvidas do pessoal, desculpa, Vicente. Dá para dizer que, olhando para os Estados Unidos, se indicadores econômicos, por exemplo, geração de emprego, pedidos de seguro-desemprego, PMI, quanto melhor, pior? Porque teoricamente, quanto melhor, significa a economia americana mais aquecida. A economia americana mais aquecida pode ser inflacionário, porque o consumidor está com poder de compra para ir às compras. Sendo mais inflacionário, o Fed tem que subir juros para tentar conter essa inflação. Tentar, porque nem tudo é dele, né? O que é que nem tudo é dele? Um maluco da Rússia brigou com um comediante na Ucrânia e o petróleo disparou. Ele não tem como controlar isso fácil, a não ser que ele suba os juros de um modo tão grande que ele force uma recessão
tão forte nos Estados Unidos que aí diminui o consumo de energia como um todo. Mas não acredito que eles queiram fazer isso, não. Cabral, eu queria te fazer uma pergunta, né? No caso do mundo agro, essas oscilações, elas afetam diretamente dependendo do momento que você estiver dentro da cultura. Então, imagina, no caso do café, o pessoal fez, por exemplo, compras de fertilizantes no começo do ano, onde a gente tinha $1 de 5,50, 5,40, com fertilizante alto, né? E depois a gente teve queda de fertilizante e queda de dólar. Para quem não comprou, por exemplo, para quem ainda vai comprar fertilizantes aí para a safra de inverno 2023. Então ele ainda tá distante ainda da principal janela de compra, mas essa oscilação no câmbio, se ele não fizer bem ali um cálculo de estratégia comercial para fazer, de repente, uma relação de troca ou, de repente, usar os derivativos em bolsa, ele pode pagar $1 caro e vender depois aquela produção dele com dólar barato. Então, essa volatilidade que você está comentando, essa incerteza de onde vai estar a cotação, vai afetar provavelmente o produtor em cheio na janela de compra principal da cultura de inverno. Então, minha pergunta você visualiza ainda esse câmbio volátil para 2023? Sim, até Fed não dá um sentido concreto do que é da vida. Eu acho que podemos ter câmbio volátil para 23. E câmbio, geralmente, ele é mais volátil de novembro a dezembro, tá? Porque rola muita saída. Muita. Então, geralmente, ele fica mais calmo de janeiro a outubro e mais estressado de novembro a dezembro. Esse novembro e dezembro, você tem muita saída, mas o mercado financeiro, ele costuma diminuir. Por quê? Porque tem Copa. Em Copa, o volume costuma acalmar. Só que vai ser no período da Copa que eu vou estar desenhando o orçamento do novo governo. Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro, Y. Então, ainda é um final de ano com emoção. E final de ano com emoção, vai falar em quebrar até todos os gastos, aí que vai dar vol no dólar. Podemos ter uma emoção razoável ainda aí para final do ano e para mim até fede das caras. É isso aí. Fechou? Vamos ver se alguém tem dúvida. Isso. Deixa eu comentar um negocinho que eu vi ali. No começo, o mais que eu fiz foi irônico. Porque se a gente for olhar várias matérias aí, aconteceu tal coisa boa na economia, mas não sei o que, bom, mas o PIB cresceu, mas o combustível caiu, mas... Então, esse mas que eu falei no meio ali é irônico, é irônico. É positivo, mas é irônico. Ali o Ogro colocou que ele leu semanas atrás que a China está acumulando cerca de 60% de todos os grãos produzidos no mundo e segue construindo silos, apesar de terem cerca de 20% da população global. O que vocês sabem disso? Historicamente, a China, assim como os Estados Unidos, tem um armazenamento de commodities, ela faz estoques de commodities. Casos de petróleo, por exemplo, eles são obrigados a fazer um estoque de petróleo baseado na capacidade de importação, e eles têm que manter 90 dias de uso baseado nessa capacidade. A China, ela usa esses estoques até como reguladores de mercado para tudo, desde minério de ferro, de carne suína, soja, milho, farelo, óleo de soja, cobre, zinco, alumínio. O que ela conseguir estocar, ela faz. 60% de todos os grãos me parece um número um pouco exagerado, porque só o milho produz 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. O trigo são 700 milhões de toneladas por ano. A soja são 380, quase 400 milhões de toneladas. E ainda temos girassol, tem outros tipos de trigo, tem arroz, tem cevada. Então, eu acho que esse número de 60% me parece exagerado. Agora, estoques na China são normais. E nesse momento eles estão baixando. Minério de ferro está baixo, farelo de soja está baixo, o grão está baixo, o óleo também tem baixado bastante porque adiou-se volume de compras e o consumo doméstico não parou. Então, os estoques estão baixando, mas é normal para esse período do ano. Até um comentário adicional de trigo, a China hoje tem 54% aproximadamente do estoque global de trigo. Então,
É que ela produz, né? Ela é o maior produtor global, né? Uhum. Agora a soja, por exemplo. Soja, ela produz 16 milhões de toneladas, né, só. Deixa eu ver, pelo que eu vi aqui, não tem. No teu YouTube tem. Eu vi uma entrevista de um agricultor americano que está dizendo que está impossível produzir por lá. Tudo está difícil, conta de energia, petróleo e etc. Não, é o que a gente diz. A decisão do plantio, a redução da área de milho dessa temporada veio baseado no custo de nitrogenado. No período de decisão de plantio, de qual cultura iria plantar, na disputa por área, o milho levou desvantagem porque a ureia estava custando $900 a tonelada. Ela voltou a custar 500 e pouquinho, 580, se não me engano, dólares por tonelada, já está custando 770, já voltou a subir. Então, a commodity caindo, o fertilizante subindo, você tem uma inflexão de custos. E é isso que a gente vai tratar no curso, como gerenciar isso daí. E tá tudo caro. A gente, se olhar o valor da saca só, a gente tem uma impressão errada do agronegócio. O que você especificamente vai falar no curso, então, já que você falou dele? Falar sobre estratégias de comercialização. Porque, tradicionalmente, e no passado, principalmente, a comercialização era feita. Eu acho que tá bom, eu acho que não tá bom. Ou, na verdade, nunca está bom, mas eu preciso vender para cumprir um cronograma de fluxo de caixa. Então, eu vou ter que pagar o fertilizante, eu vou ter que pagar o colaborador aqui da fazenda, alguma despesa, eu faço a venda. Obrigado. E o que nós vamos mostrar no curso é como usar indicadores técnicos para tentar acertar o melhor momento de comercialização. Então, por que eu estou vendendo agora? Por que eu não estou vendendo agora? Eu vendo para entrega à vista, eu vendo para entrega daqui 30 dias, para entrega daqui 60 dias. E a partir desses indicadores técnicos, a gente tem uma estratégia de comercialização. E junto vai vir aquilo. Eu vendi e se subir. Eu não vendi e se cair. Então, a gente começa a associar derivativos dentro dessa estratégia de comercialização. Então, vai ser abordado desde a formação de preços de todos os referenciais, e são 5: Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, taxa de câmbio, logística e bases, como que esses 5 referenciais se conversam entre si e como usar esses 5 referenciais para decidir se é o momento de vender ou não vender. E vai ter material de apoio, vai ter planilha, vai ter os links de onde conseguir as informações e vai ter o acesso ao Relatórios Agro, que é a nossa plataforma de inteligência de mercado, onde ele vai ter os dados que ele precisa para decidir a estratégia de comercialização dele. Aí eu entro e falo de rede de câmbio. Você tem algo dolarizado? Vamos entender como proteger via NDF, futuro ou PISA. Então, como falar de câmbio, isso que vai ser no sábado à tarde, e o Vicente complementa o domingo. É isso aí. Aí no domingo a gente vai falar sobre os derivativos das commodities, as estratégias, como executar essas estratégias, passando também por algumas questões que não são somente técnicas, mas também práticas. E depois a gente vai ter um dia de pregão ao vivo, falando sobre estudos de casos e mostrando na prática como é cada tipo de operação e qual seria o resultado prático devido às mudanças, né? Você decidiu uma estratégia dentro do derivativo. Quais são ali o payoff, né? Como é que ficaria o risco-retorno? Como que ficaria o resultado final dessa operação? Tudo isso a gente vai fazer depois na terça-feira. Então, no domingo a gente vai passar sobre um conteúdo teórico, falando um pouco das operações. Na terça-feira, estudo de casa ao vivo, mercado aberto, e vamos falar um pouco sobre exatamente o resultado daquela estratégia que nós montamos, né? Sim, tem uma pergunta aqui sobre se tem dinâmica de ciclo de commodity. Sim, vai ter sazonalidade, é um dos principais pontos sobre estratégia de comercialização. Então, vai ter sazonalidade, vai ter curva de futuros. Vocês vão ver como que se analisa uma curva de futuros e como que decide-se a comercialização olhado a partir de curso de futuros. E esse curso, ele é destinado para quem trabalha no mercado físico. Produtor rural, corretor de grãos, trader de grãos, cerealista, cooperativa, frigorífico. Então, para quem está no mercado físico de soja, milho e café, esse curso é para você, não é para investidores. Se o investidor quiser fazer o curso para entender como que é a dinâmica, porque muito isso influencia, é muito bem-vindo, naturalmente.
Leandro Moura pergunta se pode ser online. Sim, pode ser online, de onde você quiser, ou presencial em São Paulo, lá no Itaim. O que mais? Isso aí. O Ogro está falando que ele viu aquela matéria no site americano e eram as 4 commodities. Olha, trigo e milho, Ogro, eu acredito que pode ser o número sim, porque a China é o maior produtor global. Então seria natural. Soja é pouco provável, acho que a soja, o maior estoque está nos Estados Unidos, tanto que é o que nós monitoramos. O Brasil também tem um estoque muito grande e a Argentina também. Então, milho e trigo, acredito que sim, pelo tamanho da produção norte-americana. Agora, soja eu acho pouco provável, porque a produção está toda aqui no Ocidente. O que mais, povo? Então, eu acho que isso, pelo que eu vi ali, não tem mais perguntas. Então, eu acho que é isso. Então, fazendo um overview geral do curso, o que eu vou tentar trazer na parte que eu vou ministrar, que é focada na estratégia de comercialização? Qual que é a importância da Bolsa de Chicago? Qual que é a importância do prêmio? Como que é calculado o prêmio? O que é o prêmio de exportação? Como que é trazer da fazenda até o porto? Como que isso é deduzido do custo do produto final lá na fazenda? O que é o basis, a diferença do produto no mercado físico em relação à Bolsa de Chicago? Como usar esse indicador para comercializar? Até aqui é fácil, é tranquilo. Agora, como saber ou tentar definir uma tendência para a Bolsa de Chicago, para prêmio e para a logística, baseado em margens de processamento na China? É mais barato para a China comprar soja nos Estados Unidos ou no Brasil? Se ela vai comprar nos Estados Unidos, qual que é o comportamento da soja em reais aqui na minha fazenda? Se ela vai comprar do Brasil, o que eu posso fazer para me proteger da queda que poderá vir na Bolsa de Chicago? Então, é essa estratégia que nós vamos utilizar. Como olhar a curva de futuros para ver se é melhor eu vender à vista, ou melhor eu vender a termo, ou é melhor eu não vender o grão e o que fazer para me proteger. E aí, sobre os ciclos também, o que é sazonalidade, quando que entra a safra brasileira, quando que entra a safra norte-americana, qual que é o comportamento de preços. Então, ele vai ser um curso muito completo, realmente, para quem trabalha no mercado físico, para quem é pecuarista, aprender a ver a sazonalidade do milho para criar teto de preços, para quem é frigorífico também, para quem é produtor, qual o melhor momento para vender. Então, conteúdo assim bem simples, mas bem denso e bem completo para tentar profissionalizar e criar estratégias mais profissionais de comercialização dessas 3 commodities. É isso, meu povo. Vamos ver se tem mais algo, senão é isso. Tem certeza? Compre dólar. Putz, estão perguntando a história da boneca do milho, mano. Ficou famosa a história. Você podia contar essa boneca do milho junto com o elevador do amor um dia, no 710. Aí seria bom. Cadê a história da boneca do milho? Qual é a história da boneca do milho? Ali, meio segundo da história. A boneca de milho é